Olá, eu sou o professor Fabiano Rabelo, professor de matemática. A nossa aula de hoje é de probabilidade específica para o Enem. A gente trabalha no projeto Goiás Bem no Enem, que é um projeto que o governo de Goiás, a Secretaria de Educação e a Superintendência do Ensino Médio prepararam para você que quer se dar bem no Enem de 2020. Vamos lá. Ok, vamos começar então a nossa aula de probabilidade. Os tópicos de hoje: probabilidade, experimento aleatório, espaço amostral e evento, adição de probabilidades, multiplicação de probabilidades e, é claro, questões do Enem. Vamos começar com o conceito de experimento aleatório. Quando um experimento é aleatório, é porque ele não pode ser previsível. Aquele experimento que a gente não consegue prever é o que a gente vai chamar de experimento aleatório. O que é um espaço amostral, então? É o conjunto de todos os resultados possíveis a partir de um experimento aleatório. Por exemplo, se o experimento aleatório é lançar uma moeda, o espaço amostral é cara e coroa. Se o experimento aleatório for lançamento de um dado, o espaço amostral vai ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, o conjunto de tudo que pode acontecer é o que a gente vai chamar de espaço amostral. Já evento é qualquer subconjunto do espaço amostral, ou seja, aquilo que nós queremos que aconteça na nossa experiência. Quando um evento é exatamente igual ao espaço amostral, ele é chamado de evento certo. Ao contrário, quando o evento é vazio, quando nós queremos uma coisa que não tem como acontecer, ele vai ser chamado de evento impossível. Por exemplo, eu não posso querer que lançando um dado de 6 faces dê 7. Então isso é impossível. Agora, se eu lanço um dado e falo assim, olha, eu vou lançar um dado de 6 faces aqui, eu tenho certeza que vai dar um número menor ou igual a 6. Bom, é claro que isso vai acontecer. Então, esse é o evento certo. A fórmula das probabilidades. A probabilidade de acontecer um evento A é o número de casos que nos interessam dividido pelo número total de casos possíveis. Então, se eu quero, por exemplo, que no lançamento de um dado saia um número ímpar, eu sei que no dado tem o 1, o 3 e o 5 de ímpares. Então, a probabilidade de sair um número ímpar no lançamento de um dado é de 3 números ímpares lá, que são favoráveis para mim, sobre 6, que é o total de casos possíveis. Isso aqui é igual a meio. Se você quiser, você pode colocar também 0,5. E se for o caso, vai dizer que é 50%. Algumas observações aqui. Primeiro, toda e qualquer probabilidade sempre vai ser um número entre 0 e 1, podendo ser 0 se for impossível e podendo ser 1 se for certo, mas sempre um número entre 0 e 1. Segunda observação, a probabilidade de acontecer um evento A mais a probabilidade de não acontecer um evento A sempre vai ser igual a 1. Por exemplo, a probabilidade de dar ímpar a gente viu que é de 50%. E a probabilidade de dar par também é de 50%. Então a probabilidade de dar ímpar e a probabilidade de não dar ímpar. Essa soma é igual a 100%, representado aqui pelo número 1. É claro que as questões do Enem não vão tratar de probabilidades simplesinhas, né? Então, a gente vai precisar conhecer a ideia de adição de probabilidades e de multiplicação de probabilidades. Primeiro, a adição. Essa fórmula belíssima que vocês estão vendo aqui, ela pode ser pensada assim, olha, quando eu tiver a probabilidade de acontecer uma coisa ou outra, e aí nós vamos somar as probabilidades do primeiro e do segundo eventos, menos as probabilidades que se repetem. E quando eu vou multiplicar? Eu vou multiplicar quando eu quiser que aconteça uma coisa e a outra. Então, esses conectivos ou e aqui vão ser fundamentais na hora de resolver problemas. Aí eu vou pegar a probabilidade do primeiro vezes a do segundo simplesmente. Vamos ver essas aplicações aqui em algumas questões do Enem. Questão de 2015. Em uma escola, a probabilidade de um aluno compreender e falar inglês é de 30%. 3 alunos dessa escola estão em fase final de seleção de intercâmbio. Aguardem uma sala serem chamados para uma entrevista. Mas ao invés de chamá-los um a um, o entrevistador entra na sala e faz oralmente uma pergunta em inglês que pode ser respondida por qualquer um dos alunos. E aí ele quer saber qual a probabilidade do entrevistador ser entendido
e ter sua pergunta oralmente respondida em inglês. Primeira coisa que eu preciso é que você se lembre que a probabilidade de algo acontecer mais a probabilidade dessa coisa não acontecer é sempre igual a 1. Se você não se lembrar dos símbolos, não tem problema, mas lembra da ideia. Se a probabilidade do aluno entender e falar é de 30%, então a probabilidade dele não entender será de 70%. 0,7 para facilitar minhas contas. Eu vou chamar de evento A a probabilidade do aluno não entender. Aí você vai pensar, poxa, mas não é isso que eu quero que alguém entenda. Ótimo. Se ninguém entender, é porque alguém vai entender, não necessariamente os três. Então esse será o meu A barra. Alguém vai entender. Então, para que eu tenha a solução da questão, basta que eu faça 1 menos 0,7 vezes 0,7 vezes 0,7. Isso aqui é igual a 1 menos 0,343. Se a gente fizer essa subtração aqui, vamos encontrar a 0,657. Em porcentagem, 65,7%. Vamos para a próxima. Questão de 2016, um adolescente vai a um parque de diversões tendo, prioritariamente, o desejo de ir a um brinquedo que se encontra na área 4, dentre as áreas 1, 2, 3, 4 e 5 existentes. O esquema ilustra o mapa do parque, com a localização da entrada das 5 áreas, com os brinquedos disponíveis e dos possíveis caminhos para se chegar a cada área. O adolescente não tem conhecimento do mapa do parque e decide ir caminhando da entrada até a área 4. Então aqui eu tenho o esquema do mapa, mas ele vai aparecer aqui também na minha próxima tela. Suponha que, relativamente a cada ramificação, as opções existentes do percurso feito pelos caminhos apresentem iguais probabilidades de escolha, que a caminhada foi feita escolhendo ao acaso os caminhos existentes e que, ao tomar um caminho que chegue a uma área distinta, diferente da 4, o adolescente necessariamente passa por ela ou retorna. Nessas condições, a probabilidade dele chegar à área 4 sem passar por outras áreas e sem retornar é igual a. Então ele está aqui na entrada. Passou por esse caminhozinho aqui da entrada. Eu não sei se você já percebeu, mas pelo mapa só existem duas possibilidades para ele chegar até a área 4. Ou ele vai seguir o caminho aqui, ó, pelo sentido anti-horário, ou então ele vai seguir esse caminho aqui, ó, pelo sentido horário. Então eu vou fazer de azul aqui o primeiro caminho. Bom, quando ele chega nesse ponto aqui, ele tem duas opções. Ou ele vai para essa parte aqui, ou ele vai para essa parte aqui. Se ele tem duas opções, a chance dele pegar o caminho de cima é 1 sobre 2. 1 em 2. Dele pegar o caminho de baixo, 1 em 2 também. Se ele chegar nesse ponto aqui, aí ele tem outras duas opções. Ou ele vai por esse caminho, 1 sobre 2, ou então ele vem para esse aqui, que não interessa para a gente. Quando ele chegar nesse ponto aqui, aí ele tem agora três opções. Ou ele segue esse que não me interessa, ou então ele segue esse que não me interessa, ou então ele pega esse aqui que vem para a área 4. De 3 caminhos, 1/3. Ele vai seguir a primeira parte, meio, mas também ele vai ter que seguir pela segunda parte, então eu não vou somar, eu vou multiplicar, né? Porque ele não vai fazer a primeira ou a segunda. Ele vai fazer esse caminho aqui, ó, primeiro, e também esse aqui. Então, meio vezes 1/3. Ou então, opa, o que eu falei? Ou então, ele vai pegar este caminho aqui, meio, chegando neste ponto, ele pode seguir por dois caminhos diferentes. Esse aqui para a área 2 que não me interessa, ou este aqui que é o que realmente me interessa. Então aqui tem meio. Chegando neste ponto aqui, aí ele tem outras duas opções. Ou ele segue para a área 3, metade, ou então ele segue para a área 4, que é o que nós queremos. Meio de novo. Segundo caminho, meio vezes meio vezes meio. E agora vamos encerrar aqui a questão. Ó. A primeira multiplicação, meio vezes 1/3, vai me dar aí 1 sobre 12. Mas a segunda multiplicação vai me dar meio vezes meio vezes meio, 1/8. E aí eu somo essas duas frações. Para ficar mais fácil aqui, eu vou multiplicar a primeira por 2 e a segunda eu vou multiplicar por 3. Aí eu vou obter 2 sobre 24 mais 3 sobre 24. E 2 sobre 24 mais 3 sobre 24 é igual a 5 sobre 24.
portanto, opção C. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.